Se você pular a parte 1, você vai destruir a sua experiência com Jojo para sempre. Eu costumava dizer o contrário. Eu dizia que o Jonathan era um herói bidimensional, que o Ramon era uma mecânica chata e que Phantom Blood seria só um pedágio insuportável para chegar até a parte boa do anime. E eu tava errado. O problema de Jojo parte 1 não é a lentidão. É que a gente esqueceu como se lê uma história sobre o bem e o mal. Meu anime favorito, sem dúvidas, é Jojo, com um carinho muito especial pela parte 4. Recentemente saiu o primeiro episódio da parte 7, e eu que não li o mangá, assisti e fiquei doido com ele. Eu tava definitivamente com saudade de Jojo. Mas quem tá acompanhando já tá ligado que depois do lançamento desse episódio 1, só Deus sabe quando sai o próximo episódio. O que me chateou bastante, porque eu vi nessa parte 7 uma ótima forma de introduzir as pessoas a Jojo. Isso porque eu sempre fiquei com receio de recomendar Jojo, as pessoas pegarem as partes 1 e 2 e acabarem desistindo, sem chegar até a parte 4 e sem conhecer a incrível Morio. Isso porque, pelo que eu me lembrava, a parte 1 era insuportável de chata. E por anos eu alimentei uma aversão quase física, tanto ao Jonathan quanto ao Ramon, que me fizeram, mesmo gostando um pouco do Joseph, me afastar da parte 2. Então, com uma pulga atrás da orelha e com a Netflix aberta, eu resolvi voltar do início. E o que eu encontrei não foi o anime chato que eu guardava na memória, mas cara, uma obra de arte que eu fui incapaz de apreciar na primeira vez que eu vi. Provavelmente porque eu era adolescente. Esse vídeo vai ser sobre a parte 1, e como ela não é um prólogo descartável. É um estudo sobre a pureza de personagens estáticos. Em um mundo cheio de anti-heróis cinzentos, Jonathan Joestar e Jill Brando não são personagens rasos. Eles são quase forças da natureza em colisão. Então, antes da gente continuar dissecando a parte 1 de Jojo, eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like para vir fazer parte do nosso dojo clandestino. Quando eu comecei a assistir, eu já me assustei, porque eu fui ver pela Netflix e por algum motivo eu achava que a parte 1 tinha mais do que 9 episódios. E a pouca quantidade de episódios definitivamente foi o que me deu gás pra assistir ela. Os 3 primeiros episódios já focam bastante na relação Jonathan e Jill, que querendo ou não, é o cerne dessa parte. O Jill é uma peça fundamental pra Jojo, então ter esse background dele é incrível, porque depois, sempre que ele aparece como antagonista de uma parte, você já meio que tem ele estabelecido. Uma coisa que a gente tem certo e que é citado muitas vezes ao longo dessa parte 1 é que o Jill é pura maldade. O mal supremo, o mal sem raiz. Apesar disso se contradizer toda vez que algo é justificado por ele ter sido pobre e ter tido um pai de merda na infância. O que começa a ficar turvo quando você percebe que sempre que falam isso sobre ele, é o Jonathan ou o pai do Jonathan tentando perdoar os atos dele. E quando ele mesmo diz isso, ele tá dissimulando, tentando enganar o Jojo. Ele já matou o próprio pai premeditando ir pra casa do Joestar. E já chegou lá com seus objetivos muito bem traçados. O que faz perder um pouco do sentido os primeiros momentos dele na casa, quando ele tá maltratando o Jojo, mas que justifica quando ele simplesmente se faz de bonzinho por anos para conseguir o que ele quer. O Jill é orgulhoso e ambicioso, então no começo, o que ele quer é a riqueza do Joestar, porque esse é o teto de poder que ele enxerga. Até ele descobrir a Máscara de Pedra e todo o poder que ela tinha. A ambição dele se volta para ser a criatura mais poderosa do mundo, algo que também vai sendo amadurecido nas outras partes que ele aparece. Mas que aqui, Jill Brando Ano 1, é bem interessante. E eu acho que esse seria o nome perfeito para essa parte. A parte 1 fala sobre o destino dos Joestar, dos Zeppeli e de tudo que vai se desenrolar nas próximas partes. Mas o mais interessante dessa parte, o mais importante, é o Jill. E eu só tô falando dele até agora porque eu acho que isso vai ser o que vai defender a parte 1 e o personagem do Jonathan. Agora defendendo o Jonathan. No roteiro moderno, exigimos que o herói mude, sofra arcos de redenção ou corrupção no meio da obra. E o Jonathan é o oposto. Ele é um personagem estável. Ele é um bem inabalável. Se o Jill é o mal absoluto, o Jonathan precisa ser o bem absoluto. E ele não é bidimensional por falta de escrita, mas por necessidade temática mesmo. Ele é o herói convencional que serve de âncora para todas as bizarrices que vão vir depois. O Jill é tudo isso que eu falei antes, e tudo isso é bem definido. A gente aceita o Jill sendo mal por ser mal. Não precisa se justificar ou ao menos fazer sentido. Então a gente precisa definir o Jojo basicamente como um anti-Jill. O Jojo é o exato oposto do Jill.
Se o Dio é intrinsecamente mal, o Jonathan é intrinsecamente bom. Não precisa de um motivo, é yin e yang, sabe? E se o Dio tem poderes extraordinários após abandonar sua humanidade, o Jonathan vai ter um poder vindo da coisa mais ordinária possível, a respiração. E assim vai usar o Ramon, que é um poder que só tem efeito contra os poderes do Dio. Isso nessa parte 1. E se o Dio vai usar o poder dele de formas diversas pra lutar, ou só pra dominar outras pessoas, o Jojo vai dar socos, chutes e usar uma espada. Ele é um herói muito convencional, muito simples, e que realmente parece bidimensional. A resposta para o mal puro sempre vai ser o bem puro, porque um personagem estático não necessariamente é um personagem ruim. Eu tô longe de achar o Jonathan o melhor Jojo, e sinceramente ainda não gosto do Ramon. Mas ver essa parte de novo me deu uma nova luz sobre ela. E a sensação que eu tinha de que a parte 1 era gigante era meio efeito Mandela, cara, da minha memória afetiva ou traumática quanto a essa parte. Acho que talvez também por ter visto dublado dessa vez eu não achei tão maçante. Eu ainda achei que a série tem um pace meio estranho, com uma introdução de 2 episódios inteiros pra ter um episódio de virada que começa de fato a história, que vai se desenrolar bem rápido em outros 5, pra ter um episódio de conclusão. Eu realmente lembrava dessa primeira parte sendo maior. Eu pesquisei pra saber se eles tinham cortado quando entrou na Netflix, mas eu não consegui achar nada sobre. Mas enfim, no ritmo que as coisas acontecem, eu infelizmente não me importo com o Zeppelin, não me importo com o Speedwagon e mal conheço outros personagens que aparecem, como o Straitsu, que se torna um pouquinho mais relevante na parte 2. Olhando pro confronto final no navio, não é uma luta de poderes, sabe? É um encerramento de um ciclo de simbiose. O Dio só existe para ser combatido pelo Jonathan, ou pelos Joestars. E o Jonathan só define sua linhagem ao enfrentar o Dio. O Ramon, por mais que eu ainda tenha minhas ressalvas mecânicas, é o poder perfeito aqui, cara. Como eu falei, ele é orgânico, ele é simples, sabe? No fim, a parte 1 fala sobre destino. Não o destino bonitinho de contos de fadas, mas o destino trágico. Dos Zeppelin que estão destinados a morrer pela causa, os Joestars que estão destinados a lutar contra o Dio. E reassistir Phantom Blood me fez perceber que Jojo não é muito sobre quem ganha a luta, sabe? Mas como o caráter desse homem, desse super-homem, desse escoteiro que é o Jonathan, vai reverberando pelas gerações dele. Assim como o mal do Dio, que também tem seus filhos, seus seguidores, e a gente vai vendo isso nas partes posteriores. Talvez a gente odeie a parte 1 porque ela nos lembra de uma simplicidade que a ficção moderna perdeu. Porque, querendo ou não, ela é bem antiga. O Jonathan não precisa de um trauma complexo pra ser bom. Ele só escolhe ser. Eu ainda prefiro o Morio. Eu gosto muito mais do Joseph como Jojo, tá ligado? Mas ignorar o sacrifício do Jonathan em todo esse começo da história, pular isso, cara, é perder muita coisa. Fora perder várias referências que vão aparecer nas outras partes, incluindo agora na parte 7. Eu tô realmente muito afim de fazer vários vídeos sobre... Eu só resolvi assistir Jojo inteiro, tá? Então eu quero fazer um vídeo sobre cada parte, pra ir falando um pouco sobre minhas novas percepções sobre as partes. Eu achava Phantom Blood chato, mas ainda não era a parte que eu mais odiava de Jojo. Eu definitivamente não gosto da parte 3. E eu não gosto do Jotaro, que talvez seja o Jojo definitivo que todo mundo já viu. E se eu realmente for fazer uma série de vídeos sobre cada parte de Jojo, talvez essa seja a parte que mais me doa. Então, se vocês quiserem, já deixa aí nos comentários que eu vou fazer com certeza. Aproveita e comenta também qual a sua parte favorita de Jojo e o que você tá esperando desse anime da parte 7. Eu sinto que eu preciso me desculpar um pouco por esse tempo sumido, mas assim, espero que a nossa amizade não tenha mudado, galera. Acabei passando por muita coisa nesse comecinho de ano. Mas tamo junto e até a próxima.